Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa moral, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações na opção todas, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. Diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal, gente. Só uma pontuação aqui, tem muita gente assistindo os vídeos do canal aqui e acaba esquecendo de se inscrever. Então, não é inscrito ainda, dê essa força aí, reforça a inscrição, é muito importante aqui para o canal. E vamos bater recorde de likes também aqui, vamos alcançar outros vascaínos através do seu like. Então, mais de 2.000 likes nesse vídeo aqui, reforça a inscrição e reforça o like também, deixa essa moral aí, valeu? Aqui, gente, muitos assuntos importantes do Vasco. O Vasco que enfrenta amanhã a equipe do Palmeiras no estádio Mané Garrincha. Mais um jogo muito difícil, um jogo fora, um Palmeiras muito difícil e tudo mais. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Porque a situação do técnico Fernando Diniz, segundo informações, teria mudado. E o que aconteceu, Eduardo? Bom, a fala do Felipe na entrevista pós-jogo contra a equipe do Operário teria chamado, olha só, teria chamado a atenção do técnico Fernando Diniz. Não teria agradado o técnico Fernando Diniz. Por quê? Gente, eu vou falar mais uma vez sobre isso aqui. Adoro o Felipe. Felipe é um ídolo da minha infância, um craque em campo, o cara que mais conquistou com a camisa do Vasco, tá? Não é sobre isso. Felipe é técnico de futebol, é dirigente do Vasco, tem capacidade para tal coisa, mas a fala dele não foi correta. A fala dele, na minha opinião, não foi correta a maneira do Felipe se expressar, falar sobre um ativo do clube. Isso eu deixei claro no vídeo de ontem. Falei sobre isso aqui, né? Daí, de repente, o Felipe nunca foi muito bom, né, com as palavras. O Felipe é um cara muito fechado, muito sério, e de repente, numa pergunta, ele estava ali, pô, não satisfeito com o resultado do jogo, aí junta tudo e de repente, né, acaba explodindo, acaba soltando. Todo mundo aqui é ser humano, em algum momento da vida vai errar também, né? Mas, enfim, o Felipe errou. Não tô aqui para passar a mão na cabeça do Felipe nem de ninguém, mas o Felipe errou, né? Quando, repetindo aqui, ele expõe um ativo, um jogador do clube que foi sim destaque no Olímpia. Ele foi sim ano passado destaque no Olímpia. Enfim, não faz parte dos planos, ou faz parte dos planos, é uma situação interna. Ou então, ó, o jornalista perguntou, né, Lineker, inclusive meu amigo pessoal, ó, o Lineker perguntou, pô, Lineker, não faz parte dos planos por isso, e tá tudo certo. Acho que foi a maneira do Felipe se expressar. Né? Se você gosta, se você não sei o quê, isso não pegou bem, né, nem para ele, que respondeu, para o Lineker, que com certeza não se sentiu bem, né, mas o Lineker é um cara tranquilão, e para o Capasso, né, pessoa física Capasso, né, que, pô, o cara tá me expondo lá, o cara é dirigente daqui do Vasco, tá me expondo, para o jogador que, né, acaba perdendo valor. E aí o técnico Fernando Diniz, pô, além da exigência em trabalhar um ano com tranquilidade dentro do Vasco, falou, olha, eu preciso ter autonomia para montar o elenco. Se eu quiser utilizar o Capasso, meu pensamento, tá? Sobre o técnico Fernando Diniz, se eu quiser utilizar, o Felipe vai intervir? Se eu quiser utilizar o Juan Esforza, que no momento também não faz parte dos planos do Vasco. Se eu quiser dispensar Souza, Alex Teixeira, Jean Davi. Entendeu? Então, assim, mais ou menos eu me colocando aqui na posição do técnico Fernando Diniz, sem interferência. Aqui eu estou sendo contratado para treinar e montar o time do Vasco. Né? Então, eu, Eduardo Ferrari, me colocando na condição, né, na situação envolvendo aí o técnico Fernando Diniz, com certeza, aí eu consegui, mudou tudo, muda tudo. É uma outra conversa, uma conversa que de repente já estava muito avançada e que aí o treinador, numa entrevista pós-jogo, acaba recuando. Então, gente, o que eu estou passando aqui através desse vídeo é o seguinte: as pessoas precisam pensar mais no Vasco. Seja Felipe, seja Romário, Edmundo, Pedrinho, dirigentes que falam. As pessoas precisam pensar mais no Vasco. Porque aí, de repente, é uma situação complicada, porque, vamos lá, vamos no Pedrinho, que é um cara tranquilão. Pedrinho é um cara tranquilão, cara da paz.
Aí ele está ali tentando, né, fazer o melhor para o Vasco, que ele tenho certeza que está, tenho certeza que eu estou falando aqui, e de repente aí uma fala do Felipe, ele tem que parar tudo que ele está fazendo para resolver com o Felipe uma situação. Aí um jogador, aí para tudo, uma situação envolvendo o Safra, ele para tudo. Você está entendendo? Não sei se vocês estão entendendo aqui a minha forma de pensar, né? Mas é o que está acontecendo com relação a Fernando Diniz. Então, com certeza, essa situação mudou tudo. A matéria diz: a entrevista coletiva de Felipe Loeira não pegou bem nas negociações e no vestiário, ó, com os jogadores também, onde muitos jogadores ficaram incomodados com a atitude do treinador interino. Segundo as informações, as conversas retornarão e Fernando Diniz deve aceitar a redução salarial, e porém com duas condições. Primeira, carta branca para montar time e elenco. Segundo, ter pelo menos uma temporada à frente do Vasco, tá certo? Então, tá aí, tem uma situação que acabou não pegando bem e acaba causando algumas situações além. Enfim, Vasco precisa de paz, gente, pelo amor de Deus, paz no Vasco. Gente, próximo adversário do Vasco, Palmeiras, tem 17 partidas de invencibilidade fora de casa. Palmeiras é uma equipe muito forte, não é novidade para ninguém, a força do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, o técnico, o grande técnico Abel Ferreira. Então, assim, o Vasco vai precisar suar sangue para vencer o Palmeiras. E aí vem uma semana conturbada, vem com essas polêmicas, é polêmica com o Payet, é entrevista coletiva, é dirigente internet. Então o Vasco precisa blindar realmente os jogadores. O Vasco precisa realmente tirar os jogadores desse meio, mas hoje em dia está muito difícil, né, por conta das redes sociais, para realmente concentrar num jogo importante como esse contra a equipe do Palmeiras, um clássico nacional, um clássico que já decidiu o Campeonato Brasileiro. Então, hoje, nesse momento, o Vasco deve sofrer algumas, time do Vasco, né, algumas alterações, né, o técnico Felipe deve mexer um pouco na equipe, né, e o exemplo, não estou aqui batendo no Ryan, pelo amor de Deus, barra o Ryan, mas o Ryan deve sair do time titular, né, e o Vasco deve jogar com 2 atacantes. Felipe deve colocar mais um homem de meio campo ali, o Vasco precisa disso. Já ficou claro para mim, pelo menos aqui, essa é só a minha opinião, que o Vasco tem um desempenho melhor com 4 jogadores de meio campo e 2 jogadores no ataque. Sei lá, no 4-4-2. Né? Então, eu acho que esse é o Vasco melhor para o momento. Né? Povoando ali o meio campo. Ainda mais no jogo contra a equipe do Palmeiras, que é uma equipe que agride muito, que ataca muito. Então, com o Nuno Moreira, uma excelente fase, com o Coutinho mais solto em campo, mais à frente ali, Verratti dentro da área, acho que o Vasco ganharia um poder maior. Paulo Henrique, com umas escapadas pelo lado direito, Lucas Piton pelo lado esquerdo. Então, né, o Vasco povoando mais o meio-campo, na minha opinião, isso é só minha análise, ele pode ser que aconteça assim, mais oportunidades de contra-ataques para o Vasco no jogo contra a equipe do Palmeiras, que com certeza vai atacar bastante o Vasco, porque é uma característica da equipe do Abel Ferreira. Então, assim, eu acho que o melhor jogo para o Vasco é jogar num 4-4-2, de repente explorando os contra-ataques nesse difícil compromisso, né, contra a equipe do Palmeiras. Ainda seja mando do Vasco, mando de campo do Vasco, o jogo é no Mané Garrincha, o jogo é em Brasília, e, enfim, é um jogo muito, mas muito, muito, muito difícil, tá certo? Gente, vou falar uma última situação aqui, sobre o mercado da bola. Recentemente, o Dudu, né, atacante do Cruzeiro, foi dispensado do Cruzeiro, né? Um jogador realmente muito caro no mercado, o Cruzeiro queria muito, ídolo no Palmeiras. Dudu é um grande jogador, só tem 33 anos de idade. E eu acho que é um jogador que tem a cara do Vasco. Aquele jogador de muita garra, um jogador que o Vasco não tem, né? É um medalhão também, impõe respeito para os adversários, né? O Vasco só tem o Coutinho ali por enquanto. O Verratti não foi esse jogador na carreira. O Dudu foi, Coutinho foi. E não temos um outro. Então, na minha opinião, o Vasco precisa ter uns 3, 4 jogadores desse naipe. Então, gente, pelo amor de Deus, isso é só minha opinião e eu estou pedindo a de vocês aqui, tá? Então, assim, é uma excelente oportunidade de mercado, até porque já saiu que o Flamengo também já teria interesse aí no Dudu, não sei o quê, mas é uma boa oportunidade de mercado se o Vasco, não sei, souber negociar, né? Porque o Dudu é um jogador caro também, ganhava cerca de 3 milhões de reais por mês no Palmeiras, no Cruzeiro, e assim, se o Pedrinho, sei lá, achar por bem, o departamento de futebol do Vasco por bem,
contratar um jogador desse nível, na minha opinião, seria muito importante para o Vasco. Ah, Janela, faz um pré-contrato agora, um contrato até o final do ano, contrata um jogador desse tamanho que vai ser, eu tenho certeza que vai entregar muito com a camisa do Vasco, e a torcida do Vasco precisa, né, de mais jogadores de nível. Eu tenho certeza que o Dudu iria, na minha opinião, iria ajudar bastante. Então tá aí, mais uma oportunidade de jogador livre no mercado e um jogador pronto, né, para jogar. Então, reforço, né, de verdade. Deixe sua opinião sobre isso também. Olha, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações, falando muito sobre o Vasco hoje. Então, dê essa moral, reforça a tua inscrição aqui embaixo, reforça também o teu like e habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.